amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que cada um esteja se cuidando e fazendo a sua parte nesse momento, hein? Hoje, mais uma aula da semana e vamos trabalhar com um termo sintático que já ouvimos falar muito bem dele durante as análises sintáticas que a gente tem das orações. Vamos ver qual é? Isso mesmo, o adjunto adverbial. Já vimos vários desses aí durante as nossas análises sintáticas. Vocês estão lembrados desse termo que eu tenho certeza. Vamos ver então do que se trata. O adjunto adverbial é o termo da oração que indica uma circunstância, dando ideia de tempo, de lugar, modo, causa, finalidade. Turminha, ele faz parte daquele grupo de termos que eu já até conversei com vocês um pouquinho sobre isso, dos termos acessórios da oração. Lembram disso? O termo acessório é aquele termo que ele não é obrigatório na oração. Ele está ali para compor um pouco mais o sentido, para ampliar um pouco mais esse sentido, mas que ele não é obrigatório, ele está ali para realçar. Então, um exemplo, você fala assim, encontrei a minha amiga. Beleza, uma informação completa. Quem encontra, encontra alguém. Encontrei a minha amiga. Mas aí você quer ampliar o significado dessa oração. Você quer deixar essa oração mais, vamos dizer assim, um sentido mais completo. Então você pode dizer assim, ontem, durante a tarde, encontrei com a minha amiga no parque para fazer uma caminhada. Então, olha só, você acrescentou 3 informações. Você acrescentou uma informação de quando você encontrou a sua amiga, você acrescentou a informação onde você encontrou a sua amiga e você colocou uma informação para que vocês se encontraram. Então, eu tenho aí uma circunstância de tempo, de lugar e de finalidade. Então, o adjunto adverbial vai servir para isso, para ampliar o significado da sua oração, ampliar o sentido da sua oração. Perfeito? Vamos dar uma olhadinha de como ele funciona na oração. O adjunto adverbial é o termo que modifica o sentido, galerinha, de 3 classes. Ele vai modificar o sentido de um verbo, de um adjetivo e de um advérbio. Dá uma olhada nessa oração. Os alunos saíram cedo. Temos aqui o verbo sair e temos um adjunto adverbial. Eu estou aqui modificando o sentido desse verbo sair. Os alunos saíram, beleza? Eu consigo identificar. Mas eles saíram quando? Eles saíram para onde? Eles saíram com quem? São informações a mais que o adjunto adverbial vai ser responsável por trazer essas informações, tá? Então, nós temos aqui um verbo e o adjunto adverbial modificando esse verbo. Tá claro até aqui, né? Vamos ver se você sabe dessa informação. Tenho certeza que sim. São adjuntos adverbiais os intensificadores do adjetivo e do advérbio. Olha só o que ele está querendo dizer com isso aqui. Vou até dar uma licencinha aqui, ficar desse lado e vamos pegar nesse exemplo. A conversa era muito longa. Se a gente tira esse termo aqui, a gente tem assim, a conversa era longa. Concordam que isso aqui é um adjetivo? Então, o que aconteceu aqui? O adjunto adverbial veio para intensificar esse adjetivo. A conversa não era simplesmente longa. A conversa era muito longa. Então, eu intensifiquei o sentido desse adjetivo. Dá uma olhada nesse outro exemplo. As aulas começam mais cedo. O advérbio aqui, ó, as aulas começam quando? Cedo. Eu tenho aqui um advérbio e um adjunto adverbial intensificando esse cedo. Né? As aulas não começam simplesmente cedo, elas começam mais cedo. Então, esse termo, esse adjunto adverbial, ele está intensificando o quê? O sentido desse advérbio. Então, como foi descrito aqui em cima, o adjunto adverbial, ele intensifica o sentido de um adjetivo e de um advérbio também. Até aqui tá tranquilo? Vamos seguir. Vejamos o adjunto adverbial. Ele vem associado
a um verbo, com ou sem preposição, indica circunstâncias que envolvem a ação verbal. Essas circunstâncias que eu falei lá atrás, de tempo, de modo, de lugar, que vai envolver toda a ação verbal da minha oração. Olha lá um exemplo maior. O cortejo seguia pela rua. Eu posso simplesmente dizer assim, o cortejo seguia. Ele ia embora. Mas eu quero ampliar esse significado. Ele seguia por onde? Pela rua. Adjunto adverbial de lugar. Ele está aqui envolvendo esse verbo. Ele seguia por onde? Está indicando uma circunstância de lugar. Combinado? Muito fácil, né, galera? O adjunto adverbial pode ser representado por, vamos ficar de olho, por um advérbio. Eu falei das 3 classes lá atrás. Estão lembrados? O advérbio. O garoto sentou longe dos pais. Então, longe está dando a ideia de lugar. É um advérbio aí. Pode ser representado também por uma locução adverbial. Vai ter o mesmo sentido, o mesmo papel de um advérbio. A diferença é que vai ter mais de uma palavra na locução. Então, naquele dia, o garoto chegou atrasado. Então, tem uma locução aqui indicando tempo, uma locução adverbial. E pode ser indicado também por uma oração. Quando chegou, a aula já havia começado. Por que uma oração aqui? Porque eu tenho um verbo, né? E essa oração, ela está dando a ideia de tempo. Por isso que a gente fala que pode ser representada aí pelo adjunto adverbial também, a oração. Combinado, turminha? Vamos seguir. Tá muito fácil isso aí, hein, professora? Como o adjunto adverbial é classificado? Mole, de acordo com a circunstância que ele traz. Então, ele será classificado de acordo com a circunstância expressa. Olha alguns exemplos. Nós temos vários adjuntos adverbiais. Afirmação. Adjunto adverbial de afirmação. A apresentação foi realmente maravilhosa. Sim, a apresentação foi maravilhosa. Com certeza, a apresentação foi maravilhosa. Então, todos esses adjuntos aí que estão indicando a circunstância de afirmação, o nome dele vai ser adjunto adverbial de afirmação. Acontece também com adjunto adverbial de dúvida. São termos que indicam ali nada mais, nada menos que uma dúvida. O projeto talvez venda muito. E aí, turma, vamos ter aqui algumas classificações ainda. Adjunto adverbial de meio, o meio pelo qual aquela ação verbal foi desenvolvida. Então, a encomenda virá pelo correio. A encomenda virá pelo transporte. O meio no qual a encomenda virá. Então, a gente tem sim esse adjunto adverbial de meio. Nós temos o adjunto adverbial de fim ou de finalidade. Todos se esforçaram para a aprovação. Então, a finalidade do esforço que nós tivemos aqui é para a aprovação. Temos também o adjunto adverbial de companhia. Recebi a encomenda com a nota fiscal, aquilo que estava junto à encomenda. Lembra do exemplo do parque que eu dei da amiga? Né? Encontrei a amiga no parque para uma caminhada, era de finalidade. Se eu colocasse com companhia, encontrei a minha amiga no parque com a família dela, seria também de companhia. Adjunto adverbial de assunto. Eles só falam sobre a aprovação, o assunto do qual eles estão falando aqui. Então, percebam que nós temos vários. Olha só, o de causa, o adjunto adverbial de causa. O projeto ficou simples por conta do orçamento. Foi a causa pelo qual o projeto ficou simples. Então, ele está indicando aqui uma causa. Adjunto adverbial de lugar, isso é muito fácil. O projeto foi realizado em Goiânia. O projeto foi realizado aqui. O projeto foi realizado naquela cidade. Então, deu a ideia de lugar, adjunto adverbial de lugar. Adjunto adverbial de modo. O modo como aquela ação verbal foi feita, foi realizada. Então, o projeto foi realizado cuidadosamente. O modo como esse projeto foi realizado. Tá bom, turminha? E o adjunto adverbial de instrumento, abrir a lata com a faca. O instrumento que eu usei para executar a ação verbal de abrir a lata. Tudo bem?
Então, lembrando que nós temos vários adjuntos adverbiais, passamos aí para vocês os principais, aqueles que a gente mais utiliza. Então, antes da gente praticar um pouquinho mais, vamos só relembrar o que é o adjunto adverbial. De que se trata? O que esse termo faz dentro da minha oração? Isso mesmo, ele vai ampliar o sentido da minha oração. De um verbo, de um advérbio, de um adjetivo. É um termo que não é obrigatório. Ele é acessório, é um termo acessório que está ali. Alguns verbos, eles vão sim puxar um adjunto adverbial para poder intensificar o sentido dele. Mas lembrando que é um termo acessório, ele não é obrigatório de estar na oração. Então, ele vai ser classificado de acordo com as circunstâncias que ele traz, que ele apresenta. Modo, lugar, tempo, companhia, finalidade, que foram aquelas que nós acabamos de ver. Então, vamos praticar. João nasceu em Brasília no mês passado. Nossa, temos muitos adjuntos aqui. Primeiro, separamos quem? João é o que nosso? O nosso sujeito, João. Turminha, o verbo nascer. Quem nasce, nasce. É um verbo intransitivo. Só que eu preciso ampliar o sentido desse verbo. Ele nasceu onde? Olha uma circunstância de lugar. Em Brasília. Então, eu tenho aqui um adjunto adverbial de lugar. Ele nasceu quando? No mês passado. Então, eu tenho aqui um adjunto adverbial de tempo. Então, temos nessa oração o que a gente acabou de colocar. Sujeito e o predicado. Dentro do meu predicado, eu tenho um adjunto adverbial de lugar e um adjunto adverbial de tempo. Tudo bem? É isso. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham relembrado esse conteúdo e a gente se encontra na nossa próxima aula. Bye! Tchau, tchau, galera!